Meus irmãos, vamos abrir em Apocalipse capítulo 19, livro do Apocalipse, capítulo de número 19, nós vamos ler do versículo de número 6, versículo 6. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, linho puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Versículo 9: E ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós estamos tratando do assunto da escatologia. Os irmãos, não se esqueça que escatologia nada é mais que o ensino sobre as coisas que hão de acontecer. Já falamos, o pastor João falou na primeiro culto nosso, o que significa essas doutrinas das últimas coisas. Depois estivemos falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Aí depois falamos sobre o arrebatamento da igreja. Em uma das terças-feiras nós falamos sobre no tribunal de Cristo. E hoje as bodas do Cordeiro. Os irmãos se lembram que acontece o arrebatamento da igreja, e a igreja é levada diante do tribunal de Cristo. Se lembra que naquele tribunal não é um tribunal de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E João capítulo 3, versículos 17 e 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já ha sido condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então o tribunal de Cristo não é para julgamento entre eternidade, se vai aos céus ou se vai ao inferno. O tribunal de Cristo é para julgamento das atitudes e obras realizadas por cada crente pela igreja no corpo, né? O que você fez. Então as obras ali, elas são representadas por alguns metais preciosos e também por outros materiais não tão preciosos: madeira, palha e feno, e ouro, prata e pedras preciosas. Então aqueles que fizeram obras dignas, eles receberão como recompensa galardões, coroa da vida, coroa da justiça, como aqui estivemos falando. Isso vai acontecer no tribunal de Cristo. Terminado isto, recebemos as recompensas. Claro que nós não estamos aqui por recompensa, mas o nosso Deus, Ele é justo, e Ele dá a recompensa. Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então vamos receber do Senhor galardões, vamos receber coroa, vamos receber recompensas. Claro que nós não merecemos, mas a graça dele é abundante. Terminado as recompensas, então entramos naquilo que é conhecido como bodas do Cordeiro. E o que é a boda do Cordeiro? Boda do Cordeiro nada mais é que uma festa comemorativa que será realizada nos céus. Lembra que Jesus, em João capítulo 14, quando ele está despedindo dos discípulos, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Porque quando ele disse que ia embora, os discípulos ficaram tristes. Então ele disse: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim, foi o que disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então Jesus foi para um lugar. Este lugar é conhecido como morada de Deus, Nova Jerusalém, paraíso, estado eterno, aonde está o trono de Deus, cidade do Deus bendito. Já fizemos a leitura aqui com o nosso irmão Roberto, que os peregrinos, principalmente Abraão, o patriarca, ele procurava uma pátria que tinha o fundamento que é o próprio Deus, uma cidade que Deus havia prometido. Então, Jesus foi então naquele lugar preparar um lugar exclusivo para a igreja, e muitos têm crido, e lá tem um lugar. Aconteceu o tribunal de Cristo, seremos levados a este lugar. Não sei aonde vai ser o tribunal de Cristo, quem sabe em uma região na eternidade, e daí então seremos levados à casa do Pai. Lembra do Salmo 23? Versículo de número 6: e na casa do Senhor habitarei para sempre, amém. Então seremos levados. Ao chegar naquele lugar, seremos levados ali para uma grande festa. Agora, Jesus mesmo havia dito aos discípulos, quando ele institui a ceia, ele disse: porque não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia na casa do Pai, ou no reino do meu Pai, aonde beberei com vós outros. Então esta é a esperança da igreja desta festa. A celebração desta festa, para que você possa entender o que é uma boda, Jesus contou a parábola no capítulo de número 25 de Mateus, dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as louquinhas, né? Chegaram depois, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois bem, esta é uma parábola de exortação para estarmos em vigilância concernente à vinda de Jesus. Porém nos dá uma noção como era celebrado o matrimônio judaico. Cada nação, ela desenvolveu a sua cerimônia. Por exemplo, a cerimônia que nós realizamos de matrimônio não tem nada a ver com a fórmula que é realizada a cerimônia lá no mundo oriental ou no Médio Oriente. E também nem mesmo concernente ao sistema aqui na parte norte, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, há uma certa diferenciação. Aqui Jesus está nos contando
como era celebrado uma cerimônia de matrimônio. O noivo saía da casa do pai, vestido com as suas vestes para este momento, uma veste especial, e ele então direcionava-se para a casa da noiva, porque o matrimônio, a cerimônia do matrimônio, se realizava na casa da noiva, não era nem no templo e nem nas sinagogas, era realizada na casa da noiva. Havia uma comitiva de virgens que eram escolhidas com antecedência para esperar o noivo em uma certa parte do caminho, para fazer o cortejo de chegada até a casa da noiva. Então o noivo saía de lá e direcionava-se para a casa da noiva. No meio do caminho, o cortejo de virgens preparadas para aquele momento, que havia sido escolhida, quem sabe, pela família do noivo. Então formava-se um cordão à direita e à esquerda do noivo e seguiam para a casa da noiva. Os pais do noivo vinham logo atrás. Não é como nós fazemos aqui, que a mãe entra com o filho, o pai entra com a filha. Então cada nação desenvolveu uma fórmula de celebrar essa cerimônia. Chegando na casa da noiva, então o noivo entrava juntamente com seus pais e com uma comitiva de noivas, e começava então a celebração da festa. Neste caso aqui, 5 das que estavam comissionadas para serem as que estariam fazendo o cortejo até chegar na casa da noiva, elas não se prepararam, porque há um detalhe muito interessante nesta parábola que diz: e tardando o noivo. Se fosse no Brasil seria e tardando a noiva, porque quem tarda aqui no Brasil é a noiva, né? Eu já fui celebrar matrimônio que a noiva tardou 1h30, quase que eu deixei ela para casar com os bancos. Mas lá quem tardou foi o noivo. Assim como tem noivas desprecientes, também tem noivo, né? Tardou. E ele teve a sorte, porque ela poderia ter casado com outro. Porque noivo que chega tarde, se chegou tarde no dia do matrimônio, imagine na efetivação do matrimônio. Pior ainda. Então, tardou o noivo. E ao tardar o noivo, o que aconteceu com as noivas? Dormiram. E não dormiu uma só, dormiram todas. Dormiram todas. Porém, 5 delas tinham feito uma provisão. Levaram azeite na lamparina, mas levaram também uma vasilhinha para fazer a reposição do azeite. As outras não, só levaram o azeite da lamparina, pensando: ele vai chegar, vai dar tempo. Já andou no carro do motorista, como assim o pastor Aparecido, que a luz da reserva da gasolina já acendeu faz meia hora e ele está dizendo: dá para chegar? Então foi as noivas: vai dar para chegar, ele não vai tardar, tem azeite suficiente. Porém ele tardou, e ao tardar acabou o azeite. E quando se ouviu a voz do arauto que gritava: está chegando o noivo, então elas se levantaram e foram acender as lamparinas, e as lamparinas não acenderam. 5 delas tiveram que ir comprar. A outra, já foi o cortejo para a casa da noiva, faltando daminha de honras para o noivo, né? Só foram 5. E chegaram lá, eles entraram, e depois as que retardaram chegaram, porém o noivo já estava por aqui com elas e disse: olha, pode ir embora para casa, porque eu nem sei quem são vocês. Esta é uma cerimônia típica de matrimônio lá no Oriente na época de Jesus. Já houve alguma mudança? Já. Agora, o que fica transparecente aqui é, nesta parábola, não é para falar como é o matrimônio, também não é para falar como a questão de que quem não tiver azeite não vai entrar no céu, não é nada disso. A parábola, o resumo dela está no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma parábola que trata de vigilância. Eu e você devemos estar vigiando. Então, o que é essa boda? É uma cerimônia de celebração. Jesus usou a figura de uma celebração de matrimônio para dar uma explicação
mais ou menos como seria esta boda do Cordeiro. Essa boda do Cordeiro é figurativa, mas há uma expressão aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7, olha a voz da multidão como cantam: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele quem? Ao Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa, quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Com quem o Cordeiro vai casar? Com a igreja. Só que o casamento nosso é apenas uma figura do que é o casamento entre a igreja e Cristo. Não é um casamento para relacionamento físico, porque nos céus não entra carne e sangue. Estaremos num corpo glorificado. Claro que nós vamos falar sobre isso quando nós estivermos falando sobre o estado eterno. Porém, será uma celebração, porque aonde estiver Cristo estará também presente a sua noiva, e nós estaremos com Cristo por onde Ele mover por toda a eternidade. Assim vai ser. Agora, meus queridos irmãos, eu e você devemos estar regozijando, porque vamos participar dessa boda, vamos participar deste momento. Após o tribunal de Cristo, a igreja será conduzida para a casa do Pai. Para a casa do Pai. As bodas do Cordeiro vai ser celebrada na casa do Pai. E é lá na casa do Pai que Jesus vai apresentar-nos ao Pai. Não é que o Pai não nos conheça. Jesus disse: aquele que me ama será amado do meu Pai. Claro que Ele nos conhece. Porém haverá uma apresentação pessoal. Olha, o conhecimento que você tem de Deus Pai é muito fragmentado, é muito pequeno. João disse: como Ele é, o veremos, seremos apresentados a Ele. Eu não sei, Jesus disse: olha, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera, eu também me envergonharei dele na presença do meu Pai. Então Jesus vai nos apresentar. Ele vai dizer: Pai, esta multidão aí são a minha igreja, aqueles por quem eu morri na cruz do Calvário, e eu quero apresentar. E a apresentação não vai ser no atacado, não, vai ser individual, um a um. Eu vou ser apresentado, porque eu tenho certeza, esta é uma festa que eu não vou, irmãos, boca livre é comigo mesmo. Esta é uma festa que eu não vou ficar de fora de jeito nenhum, não vou perder. Eu serei apresentado, e eu estou feliz que eu vou ser apresentado já com o meu novo nome, porque em Apocalipse disse: ao vencedor lhe darei uma pedrinha onde está o seu novo nome. Já vai ser um novo nome. Já estarei estreando os céus, estreando coroa, porque eu tenho certeza que eu vou ter uma, e não é só de flores. Vou ter galardão, eu tenho certeza que eu vou ter galardão. Vou ser apresentado com um novo nome, um novo corpo. Já estarei estreando um corpo zero bala, capaz de viajar na velocidade do pensamento. Qual é a viagem mais rápida que existe? Não é nem a viagem na velocidade da luz, é a viagem na velocidade do pensamento. Você já pensou? Você está aqui, você pensa que está lá em Japão, em Tóquio. Quantas frações de segundo leva para você fazer esse pensamento? É mais rápido do que a velocidade do som, da luz. É rapidíssimo. É por isso que eu e você poderemos adentrar a eternidade com o novo corpo que vamos receber. Você pensou estar e já está. Você pensou estar e já está.
este corpo não terá obstáculos para ele, e vamos ser apresentados já nesse novo corpo. Jesus vai dizer: Pai, este aqui, eu não sei qual é o meu novo nome que eu vou ter lá, deixa eu ver um nome bonito para mim. Ai, eu mereço um nome bonito. Não vem com a história de Joaquim, não. Eu mereço um nome aí, né? Rechonchudo assim. Deixa eu ver. Bom, acho que não tem no vocabulário, ainda não foi estreado, é um novo nome. Nunca ninguém teve esse nome. Vou receber esse nome. Esse daqui é o, sei lá, me aceitou, e eu estou lhe apresentando. Vai chegar o Silvestre, teve um nome bonito durante toda a vida dele aqui. Quando chegar lá vai ter que ter um nome feio. Não? Bom, no céu não tem coisa feia, né, Silvestre? Feio vai ficar tudo de fora. Esse é o fulano de tal, sei lá, e o nome dele, e assim por diante. Todos nós seremos apresentados, um a um. Você já imaginou a multidão de pessoas? Porque essa multidão não são somente aqueles que morreram quando Cristo veio. Não, isso começa desde o passado antigo. Porque a fé, ela, antes de Cristo morrer, ela era uma fé futurista. O que é uma fé futurista? O povo cria num Cristo que havia de vir. Para nós, a nossa fé é uma fé que retrai. Nós voltamos na cruz para crer. Nós estamos aqui no futuro e temos que voltar lá no passado, há 2000 anos, para crer em Cristo. Porém, quem nasceu antes da morte de Cristo, tinha que crer no Cristo que haveria de vir. Esta é a diferença da fé. E aqueles que nasceram ou viveram na época de Cristo, eles tinham que crer na fé do momento, no Cristo que estava encarnado entre eles. Essa é a diferença. Então, a igreja é composta de pessoas do antigo, da época de Jesus, da nossa época e de outras épocas que virão pela frente. Agora imagine a multidão. É muita gente. Você faz parte da maior família que há em todo o universo. Maravilha, é muita gente. Nós vamos ver a quantidade de anjos. João disse que é milhares de milhares e milhões de milhões. Claro que ele não está falando uma soma total, ele está dando uma noção de quantos são mais ou menos. Então te prepare, meu querido, que o momento vai ser magistral, extraordinário. Só de saber que nós vamos estar ali. Você já pensou, Renato? Eu olhar para você: Renato, você foi um camarada ruim, mas você chegou, hein? Você já imaginou um negócio desse? Entrar, estar ali, Jair, que maravilha! Todas as tristezas, todas as angústias, todos os sofrimentos para fora, e lá só alegria. E eu gosto porque isso aqui é um cântico, né? Os céus é só cântico. E ele disse no versículo 7: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, ao Cordeiro, né? Porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Os anjos vão estar felizes, só alegria. O teu futuro é de alegria, de gozo, de felicidade. Não importa quanto você tem chorado aqui, porque ali você vai se alegrar por toda a eternidade. Oh, minha alma te alaba, Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Onde se dará as bodas do Cordeiro? Não se esqueça que o casamento se dava na casa da noiva. O noivo saía e ia buscar, saía em direção à casa da noiva. Olha, meu querido irmão, vai se dar na casa do Pai, lá nos céus, uma festa extraordinária. Jesus falou que muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão na mesa.
com Abraão, Isaque e Jacó e os profetas. Há uma mesa, há cadeiras, há lugares. Eu quero te dizer uma coisa: você tem uma cadeira cativa naquela mesa. E o que eu fico feliz é que aqui na terra, principalmente na Assembleia de Deus, quando serve alguma comida, só o sangue do carneiro, né? Lá não, meu filho. Não precisa ter pressa não, vai ter para todo mundo. É a abundância do teu Deus. Eu não sei o que vão servir lá. Tem um pessoal que diz que vai ter Coca-Cola. Quem vai querer beber veneno lá no céu? Outros, como os argentinos, dizem que vai ter vinho. Irmão, a culinária celeste é diferente. Sair daqui da terra para chegar no céu, para beber tubaína? Não, eu fico aqui na terra. Sair daqui para ir beber Coca-Cola lá? O que é isso? As bebidas lá. Olha, eu ainda não tomei nada de lá, viu? Mas eu acredito que deve ser uma coisa extraordinária. Se lá é perfeito, irmão, é perfeição. O que se serve lá é perfeição. As flores, os jardins, o que tiver no céu é tudo perfeição. Não há defeito, não tem aquele negócio que o povo vai num casamento e sai falando porque não comeu bolo. Não tem nada disso não, meu irmão. Lá é tudo perfeito. Será a maior festa. E esta festa foi marcada na eternidade. E o que o Espírito Santo está dizendo a você e a mim é: por favor, não falte. Esta é uma festa que você não pode faltar. Faça de tudo, se esforce, lute, batalha, mas não falte a essa festa, por favor. Porque perder essa festa significa que você perdeu todo o restante, todo o começo. Os participantes desta festa, quem são eles? Primeiro, o pai. O pai. O pai será o que vai celebrar a cerimônia do casamento entre Jesus e a igreja. Entre Jesus e a igreja. A Bíblia diz que Deus entregará tudo na mão de Cristo. É uma figura de linguagem. O pai vai celebrar isso. Outro participante: Jesus é o noivo. Jesus é um noivo. Apocalipse capítulo de número 19, o versículo 6 diz assim: e eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Versículo 7: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meu querido João teve um vislumbre do que estava acontecendo. Ele disse: ouviu uma voz como voz, parece que são os anjos falando, né? Como voz de trovões, e eles bradando: aleluia, aleluia, é chegado o momento. Os céus aguardam este momento com uma expectativa muito grande, e a igreja também.
A igreja é a noiva. Jesus comprou-nos com o seu precioso sangue. Pertencemos a Ele. Na ceia institucional que Ele faz com os discípulos, Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Já estamos aliançados com Ele. É por isso que Cantares disse: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. É um casamento indissolúvel para toda a eternidade. Você pertencerá a Cristo e Cristo pertencerá a você. Este momento está chegando. As características da noiva. Primeiro, a noiva, ela é amorosa. Porque qual é o noivo que casa com uma mulher que não lhe ama? A noiva precisa ser amorosa. Amar o noivo. Amar o noivo. Se ela é amorosa, significa que o seu amor é exclusivo para este noivo. Em questão espiritual, não há espaço para outro. Assim como a adição de alguém alheio ao seu matrimônio físico corrompe o matrimônio, destrói o matrimônio e torna-se uma infidelidade dentro do matrimônio, da mesma maneira, a adição de um Deus, de um ídolo na sua vida, corrompe a aliança que você fez com Cristo. Portanto, no seu coraçãozinho não pode haver espaço para alguém rivalizar com o Deus que morreu por você na cruz do Calvário. O seu amor a Ele é exclusivo. Não há espaço para ídolos, para qualquer outra pseudo-divindade. Não há. Só para Jesus. Só para Jesus. Só para Jesus. Se Satanás bater na porta do seu coração, vai encontrar que o seu coração já tem morador permanente. E este morador é Jesus Cristo, aquele que morreu por você. Aleluia. Glória a Deus. Outra característica desta noiva, ela é fiel. Fidelidade. Ela não dá o seu amor a outrem. Ela não dá o seu louvor a outrem. Ela não dá a primazia da sua vida a outrem. Não. Ela é exclusiva de Jesus. Lembra que nas cerimônias do matrimônio secular, normal, natural nossa, o cerimonialista disse: promete ser fiel até que a morte o separe. Se eu ou você não mantemos esta fidelidade, quando assim o dizemos, estamos quebrando uma promessa. E esta promessa foi feita diante de Deus, do cerimonialista e também de toda. E tem um pessoal que tem 24 testemunhas, né? Casais de testemunha. É aquela, passa 2 horas só entrando testemunha. Depois que entra todo mundo, aí ele promete: vou ser fiel. Está lascado. Tem que ser fiel. Porque quebrar esse juramento, aquelas testemunhas te acusarão naquele dia. Você quebrou o juramento. O que é que acontece com alguém quando está sendo batizado? Promete ser fiel a Jesus enquanto você viver? E o candidato, o que ele disse? Prometo. Segundo a tua confissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te bumba. Ele fez uma promessa. Ele não pode quebrar esse juramento.
Se ele quebrar esse juramento, ele deixa de ser noiva do Cordeiro. Então, esta fidelidade, eu e você temos que manter até que ele venha nos buscar. E depois, então, aí a fidelidade é maior ainda. Ainda que nós não vamos ter tentações na eternidade, né? Pureza. A noiva, outra característica, ela é pura. Ela é pura. No antigo pacto, uma das provas que a noiva não teve relacionamento físico com o outrem, era a prova do lençol. Então, se o lençol estivesse manchado de sangue, significa que a noiva não tinha sido corrompida na sua inocência e virgindade. Era a forma. Outro homem não havia estado com ela. Mas se porventura acontecesse de que outro homem, então ela era apedrejada. E o rapaz que havia contraído matrimônio com ela tinha o direito de anular esse matrimônio. Era uma coisa terrível. É por isso que José intentou abandonar Maria secretamente, porque ele pensou que a história que Maria contou não tinha razão de ser. Era algo, nunca tinha acontecido e nunca mais vai acontecer. Mas ele teve um sonho, e no sonho o anjo disse: José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E ele então aceitou o desafio. Agora, a igreja, você e eu que somos igreja, nós temos que manter a pureza. Não vamos nos corromper a nossa fé, nos lançar no lamaçal do pecado. Não vamos vincular-nos com o pecado. Não vamos amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, vamos manter a nossa pureza. O que é pureza? Santidade. O que é santidade? Separado, exclusivo para Deus, para Cristo. Manter esta pureza. Hoje, quando você fala de pureza, de santidade, as pessoas dizem: mas isso já passou nada. Só vai entrar nos céus aqueles que atenderam a palavra que o próprio Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Não é alguém impuro. Alguém me disse certa feita: mas ele só quer o coração. O coração é o centro de comando. E se você entregou o centro de comando para ele, significa que ele manda em todo o resto. Jesus, ele não quer somente mandar na sua vida física. Ele quer mandar na sua vida emocional. E ele quer mandar na sua vida espiritual. Ele redimiu você por completo. Então todo o seu ser pertence a Ele, corpo, alma e espírito. Enquanto eu viver, eu sou dele, Ele é meu, e eu tenho que me esforçar para me manter puro, porque é para uma noiva pura que Ele virá para arrebatar e introduzi-la na presença do Pai na eternidade. Oh, glória a Deus! Outra característica da noiva: ela não dá o seu amor ao mundo. Ai, Jesus faz tanto tempo que falou que ia voltar e até agora nada. Aí começa a dividir o seu amor. E a igreja dessa geração é uma igreja nesta natureza. Divide o seu amor entre algo que pertence a Deus e uma diversão. Eles estão partindo para a diversão. Entre qualquer coisa que envolva Deus, eles preferem qualquer outra que seja secular. É impressionante. É impressionante. É uma igreja que não ama o noivo. O amor que nós devotamos ao noivo são quiquinharias, são coisas insignificantes.
Por quê? Porque nós mudamos a mensagem. Hoje, a nossa mensagem é: você vem à igreja para ver o que você pode tirar do noivo. O que eu posso tirar do noivo? Você nem casou ainda e já quer a herança. Quer tirar alguma coisa. Aí eu vou lá para tirar alguma coisa. E Jesus, nesta geração, tem sido bombeiro, apagador de incêndio, tem sido balcão de emprego, tem sido até bancário para dar riquezas, e assim por diante. Se eu, como noiva de Cristo, vivo para arrancar alguma coisa dele, ele não vai querer casar comigo. Você já pensou estar namorando com uma moça para casar, e esta moça só quer saber de arrancar de você alguma coisa? Não espera nem chegar o dia dos namorados? Em janeiro ela já quer uma sandália nova, fevereiro um perfume novo, março uma bolsa nova, e cada dia ela quer uma coisa nova. Não tem noivo que aguenta. Primeira coisa que ele faz, ele diz: olha, perna para que te quero, estou indo. Estou indo. E Jesus é da mesma forma. Hoje nós estamos vendo uma noiva, uma igreja que quer tirar do noivo, que quer usurpar o que o noivo tem. E tem mais uma. Tem noiva que diz assim: se ele não me der, eu não volto. Se ele não me der o que eu quero, não volto mais. Para que vou lá se ele não me dá nada? Esse é o tipo de noiva dessa geração. Porém, dentre esta geração, há uns que ainda não estão por aquilo que pode receber. Vieram para adorar a Deus, e não para receber alguma coisa de Deus. Não. Porém o noivo, ele é bom. Você adora ele, e ele não deixa você voltar a casa com as mãos vazias. Ele sempre coloca uma palavra de amor no seu coração. Se ele não te der absolutamente nada, você vai continuar com ele? É uma pergunta. Se de repente nada, absolutamente nada, você vai permanecer com ele? Tem muita gente que já o abandonou. Primeira luta, primeiro problema, primeira prova, já foi. Irmãos, escute-me. O propósito do noivo com você e comigo é céu. É céu. Ele não veio fazer um reino aqui na terra e que nós viéssemos reinar aqui na terra. Não. É céu. Ele disse: eu vou preparar lugares. Se eu for, eu virei outra vez, hein, para levar vocês para mim. É uma promessa. E a noiva batalhadora, militante, ela permanece fiel ao noivo, com santidade. Ela não dá o seu amor ao mundo, mas permanece fiel a ele. Ela espera. É outra característica da noiva. Ela está esperando. Por quê? Porque na questão do casamento, lembra que hoje tem umas meninas que estão muito adiantadas, né? Ela já pede o rapaz em casamento. Mas na minha época, e não faz muito tempo, que eu fiz 26 anos agora, na minha época era o rapaz que pedia. Não era assim? Você pediu? A maioria aqui pediu, né? O camarada chegava lá e tinha que enfrentar o sogrão, né? O senhor enfrentou? Ele dá aquela olhada, né, Barbosa? Tinha que olhar no olho do sogro e dizer: estou cheio de amores pela sua filha, não consigo viver sem ela, e gostaria muito que o senhor me permitisse que eu casasse com ela. Aí o sogrão dava aquela torcida no bigode e já dizia: você trabalha onde? Não, eu estou desempregado. Mas eu tenho muita fé. Você tem casa, você tem isso, você tem aquilo. Você sabe como é que foi.
Havia esse compromisso de pedir a noiva em casamento. Havia esse compromisso. E a noiva esperava. Quantos? Eu não sei se aqui de repente tem alguém que pediu a moça em casamento e foi trabalhar longe e ficou só na base da carta. Na base da carta. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Graças a Deus. Era só na cartinha. E mandava uma carta ou então um telegrama. Lembra do telegrama? Aquele amarelinho do correio? Mandava um telegrama e aquilo levava meses para chegar lá e para ser respondido, e aquela questão toda. Então o teu noivo foi, Jesus subiu aos céus, mas deixou a sua carta de amor a nós, dizendo: espera, tenha paciência, eu vou voltar, espera Ele. Muitas noivas estão dizendo: Ele está demorando demais, não dá mais, já vou casar com outro. Não, espera Ele, porque Ele é fiel na sua palavra. Ele prometeu que volta, Ele virá. Vamos esperar. E se demorar, não interessa, que se demore 30, 50, 1000 anos. Quantos morreram nessa esperança? Vamos esperar, porque o segredo da nossa vitória é esperar, firmado na promessa do noivo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A grande festa da boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será um banquete na eternidade, como nunca se viu. Nunca se viu algo semelhante. Os anjos nunca viram isto. Nunca. Paulo disse que olho não viu, coração não percebeu aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Se você se encanta com algumas coisas desse planeta, imagine lá aonde está a perfeição, aonde você vai estar para toda a eternidade. Será uma festa, meu querido, será uma fiesta em el cielo, uma grande celebração. Ah, meu irmão, eu estou feliz da vida em saber que na eternidade vai ser festa, festa que jamais se viu, que jamais se ouviu, que jamais se percebeu. Um enlace matrimonial extraordinário. O Cordeiro com a sua amada, a quem Ele morreu por ela na cruz do Calvário, sendo efetivada uma aliança para viver um para o outro por toda a eternidade. Dias melhores se avizinham para as nossas vidas. Oh, minha alma te louva, Senhor. Será um tempo de alegria, cheio de gozo. Haverá tremenda satisfação. Irmão, é um lugar que não tem lágrimas, não tem dor. É só festa, é só alegria. Só alegria. E a alegria lá é um estado permanente de ser feliz. Lá é proibido chorar, lá é proibido reclamar, lá é proibido estar triste. Lá não há tristeza. A tristeza fica da porta para o lado de fora. O choro, a lágrima, a dor da porta para o lado de fora. Para dentro é só glória. É só glória. Lembra que os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Então te prepare, meu irmão, que será um momento. Eu não tenho palavra para dizer como é. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos nos confraternizar de alegria. A gente vai se conhecer. A gente vai se conhecer, se abraçar, saltar, pular. Oh glória! Caminhar pela praça, rodar. Meu querido, o céu se prepara que a gente está chegando para essa festa extraordinária. Eu e você. Aleluia. Estaremos sentados à mesa com todos os gigantes da fé, com todos os santos da antiga aliança, com todos aqueles que partiram.
Você sabe o que é dividir uma mesa ao lado de Abraão? Você sabe o que é dividir uma mesa ao lado de Jacó? Eu sei que você vai perguntar um monte de coisa para ele. Doeu a espadada? Você sabe o que é dividir uma mesa ao lado de Paulo, de Pedro? E você olhar ali ao lado de você, sentado os seus parentes, filhos, filhas, pai, mãe, amigos, e você olhar e estar sentado ali naquela mesa. Ah, meu querido irmão, te prepare, porque o que está preparado para a tua vida é extraordinário. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena aguardar o noivo, aleluia. E sabe quem é que vai servir? Se fosse os anjos, já seria garçom muito extraordinário. Teve um anjo que fez um pão para Elias, né? Mas também teve um urubu que levou. Seria algo extraordinário. Mas é o próprio Jesus quem vai servir. O próprio. A alegria dele será tão grande que ele vai passar de um a um servindo. Te prepara para este momento. Te prepara para este momento. Ele terá o maior prazer de te servir. Aí você pergunta, mas se ele me servir, ele não está diminuindo? Ele pode fazer o que for em ato de humildade, ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus. Essa questão de serviçal aqui, e é por isso que ele disse: no reino do meu Pai, o maior é quem serve. O maior é quem serve. E ele vai servir você, meu querido. Você pode ver ele chegando com aquela bandeira. Eu não sei nem que tipo de metal, não sei que metal é esse que vai ser aquela bandeira, eu não sei que comida vai estar ali, mas eu sei que naquelas mãos haverá as marcas daquele que pagou na cruz do Calvário o direito de eu estar sentado na mesa. Oh, glória! Que alegria, que alegria. E quando começar essa festa, os céus vão explodir de alegria, de felicidade. A Bíblia disse que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Quantos anjos não foram mandados desde o reino de Deus aqui na terra para servir você, para te acudir, para te socorrer? Quantos? Te livrou de acidentes, te livrou de tantas coisas. Quantos? Lembra que a Bíblia disse: e morreu Lázaro, e os anjos vieram buscá-lo. Quando você chegar no céu, que houver este casamento, esses anjos vão explodir os céus de alegria, de gozo, de felicidade. Para que você tenha uma ideia, quando Jesus nasceu em Belém, a Bíblia diz que um coral de anjo apareceu cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Agora imagine na eternidade, onde estão milhares de milhares, milhões de anjos, a noiva sentada na mesa, e começa o ritmo da festa, a alegria angelical, o gozo, a felicidade, os anjos voando. Tem anjo voando neste lugar. Oh, glória a Deus! Os céus será a nossa casa de felicidade. Aleluia, essa festa eu não vou perder por nada. Então as bodas do Cordeiro será isso, a grande festa do casamento de Jesus com a sua igreja, comigo, com você.
estaremos com Ele para sempre. E a Bíblia diz: aonde o Cordeiro for, Ele segue. Aonde o Cordeiro for, Ele segue. Aonde Ele for, a noiva voa junto. Aleluia. Por toda a eternidade. Aonde Ele estiver, lá está a noiva. Foi a outro lugar, a noiva vai junto. Oh, meu querido irmão, o nosso Deus preparou tudo isso para nós. E diz a você e a mim: por favor, não falte nessa boda. Nas bodas do Cordeiro, por favor, não falte. Você já recebeu o convite. O convite foi o sangue de Cristo. Você já recebeu, você já foi selado para esse dia. Está marcado na sua vida e está marcado na agenda de Deus este momento. Nada, absolutamente nada, pode impedir você de chegar lá. Ficamos em pé, por favor. Oh, minha alma te louva, Senhor. Minha alma te glorifica. Paulo disse: olho não viu, com o coração não se percebeu aquilo que o Senhor Deus tem preparado para os seus. Eu sei que nesta vida você tem sofrido tanto como eu também. Lutas, batalhas, lágrimas. Eu sei que muitas vezes também você ficou, e eu também, com vontade de desistir, de jogar a toalha. Quantas vezes a luta era tão pesada, o momento era tão terrível, tão traumático, parecia que você não ia sair daquela situação. Mas aquela voz que te disse no fundo da alma: esforça um pouquinho mais, dê um passo a mais. O que está te esperando é extraordinário. Oh, Xarabagamanamassori Andarabagai. Senhor Jesus, estamos aguardando este momento. Este mundo é tão sofrível, Senhor. Aqui é tão triste. Aqui é tantas dores, é tanto sofrimento, desilusões, angústia. Meu Senhor, dá-nos força para prosseguir. Ajuda, Senhor, a gente, por favor. Ajuda-nos a darmos passos. Fortalece as nossas vidas, meu Senhor. Fortalece-nos. Oh, meu Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome. Da Xarabagabassori Andarabaga. Imahahaya Sori Andarabaga. Chamana Maganda Rabagabassori Andarabaga. Jesus, Jesus, Jesus. Nós estamos te esperando. A tua noiva amada te aguarda. Nós estamos te esperando. Sharimaganda labasso.